Boa noite. Cristo ressuscitou. Esse é o ensino da Páscoa e é o que nós vamos falar hoje aqui. Estamos próximos da Páscoa, dia 20, então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, pedindo que Deus use esse momento para falar ao seu coração através da palavra que vai ser ministrada. A Páscoa é a celebração da ressurreição do Senhor Jesus. Ela está vinculada a uma festa judaica, que é a saída do povo do Egito. Quando Moisés foi ao Egito, enviado por Deus, Deus mandou as pragas e o que aconteceu? O povo saiu do Egito e foi para a terra de Canaã. Então ali foi celebrada a Páscoa, quando o povo se reuniu numa casa e ali naquela casa eles imolaram um cordeiro, colocaram o sangue do cordeiro na porta daquela casa e os primogênitos que não tinham a cobertura do sangue, a proteção do sangue, morreram no Egito. Não só os primogênitos humanos, mas também animais. E aí o que aconteceu? O povo foi libertado, saiu para o deserto na direção da terra prometida. Muito bem, a Páscoa foi instituída ali. E essa Páscoa era repetida pelos judeus uma vez por ano para lembrar da saída do Egito. Aí o que aconteceu? No dia da Páscoa, Jesus se apresenta como aquele cordeiro que vai proteger o seu povo da morte. E é isso que nós celebramos. Jesus morre no nosso lugar e nos protege contra a morte. A promessa de ressurreição, ela existe para mim, para você, para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Estou vendo o Marcos, estou vendo a Ana, estou vendo a Kátia, estou vendo aqui a Eva, né, lá de Jundiaí, que bom, Francisco Bueno. Então, hoje é um dia de falar de ressurreição. Cristo ressuscitou. E o texto base para a nossa palavra de hoje, um abraço, Francisco. O texto base de hoje está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele faz uma grande exposição e uma defesa da ressurreição. Ele começa falando do Evangelho, porque o Evangelho nada mais é do que a promessa de vida eterna. Portanto, se alguém quiser viver, tem que crer em Cristo, para que ele possa viver com Cristo. O mesmo Cristo que morreu e ressuscitou vai levar todos aqueles que creem nele. Essa é a promessa de Deus. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a promessa de vida eterna. Então ele começa lembrando do Evangelho. Logo depois ele começa a falar sobre as testemunhas. Ele foi visto. E ele continua falando sobre a esperança de vida eterna até o final do capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele fala sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o corpo que nós teremos quando Jesus Cristo nos buscar. Que tipo de corpo será esse? Não será igual, será diferente, capaz de viver agora numa realidade completamente diferente, muito parecida com aquela que Jesus viveu após a sua ressurreição. Ele podia se deslocar, aparecer, desaparecer, vazar, passar por uma parede, mas ao mesmo tempo podia comer e essa comida não caía no chão. Então aí está, é um corpo diferente e nós não sabemos que corpo é, mas a ressurreição nos promete um corpo diferente para que nós possamos viver eternamente com o Senhor. Seria um corpo incorruptível. E o texto de Coríntios fala: quando o corruptível se revestir de incorruptibilidade, então estaremos para sempre com o Senhor. Ele termina esse capítulo dizendo assim: não desanimem, não fiquem entristecidos, pelo contrário, empenhem-se na obra do Senhor, porque a esperança da vida eterna é real, e o mesmo Deus
que ressuscitou Jesus dentre os mortos, há de nos ressuscitar também para a vida eterna. Então, esse é o contexto da palavra de hoje, tá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dentre os mortos, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Ele vai além. Então eu, que estou pregando a ressurreição de Cristo, sou tido por falsa testemunha de Deus. Estou falando uma coisa que Deus não mandou falar. E assim ele vai falando, mas acreditem, a ressurreição é verdadeira, porque Cristo ressuscitou. Então a ressurreição de Cristo dá para mim e para você essa esperança de vida eterna. Estou vendo a Ana Seixas aqui. Deus te abençoe, Ana. Lá de Grama, olha que gostoso. Aos pouquinhos as pessoas vão chegando. Muito bem. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por isso, a ressurreição de Jesus é fundamental. Ela precisa ser pregada, não pode ser esquecida. Páscoa não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com coelho. A Páscoa tem a ver com a morte e ressurreição de Cristo no terceiro dia. Sua morte na sexta-feira, sua ressurreição no domingo. E é isso que nós estamos celebrando agora no dia 20 desse mês. A Páscoa, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Muito bem, a minha palavra de hoje é: quais são as principais provas? Nós temos que mudar um pouco essa palavra prova, porque normalmente se pensa em prova como se fosse uma prova científica. Uma prova científica é diferente, a história não tem prova científica. A história, ela é uma sequência de fatos. Uma prova científica pressupõe que eu tenho que repetir o mesmo fato várias vezes para que uma lei se estabeleça. Nós estamos falando aqui da prova jurídica, que fala de uma evidência, de uma possibilidade, de uma probabilidade muito forte, muito grande, de eu crer na ressurreição. Então não é uma prova científica, é uma prova jurídica, que pesa as evidências. Então nós vamos falar sobre isso aqui, algumas provas, entre aspas, algumas evidências da ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração, depois vamos cantar a nossa doxologia e aí então partir para o nosso estudo. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa hora, porque nós não cremos num Cristo morto, nós cremos num Cristo vivo, que está aqui agora, nos assistindo, participando conosco, nos dirigindo. Como Ele disse, no abrir da sua boca, eu colocarei as palavras na sua boca. Então estamos aqui crendo que o Senhor está nos usando para falar por nosso meio a essa nossa geração. Queremos testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Se conosco nessa hora, te pedimos, no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice, a doxologia. Vamos adorar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Doxa significa glória, glorificação. Vamos glorificar a Deus. Estou vendo a Janaína, a Odete, a Viviane. Deus abençoe vocês. A Marlene Nascimento. Deus abençoe todos vocês que estão aqui participando. Se possível, compartilhe essa live para que outros participem conosco. Vamos cantar doxologia. A Deus Supremo Criador, vós anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Cristo ressuscitou. Quais são as evidências da sua ressurreição? Em primeiro lugar,
o túmulo vazio. Queridos, a história narrada pela Bíblia diz que o Império Romano, sabendo dos boatos de que o corpo de Jesus poderia ser roubado para se concretizar a ressurreição prometida por ele aos seus discípulos, colocou guardas à porta, rolou uma pedra pesadíssima em frente, na porta daquele túmulo, e colocou guardas para que eles protegessem o túmulo. O túmulo foi muito bem guardado, mas esse túmulo de repente se torna vazio, e a Bíblia diz que um anjo vem, se manifesta ali, os anjos caem por terra, ele remove a pedra ele remove a pedra, e aí o que acontece? Jesus ressuscita. É muito interessante porque o texto fala que Pedro e João estão chegando no túmulo, porque as mulheres ficaram sabendo que ele havia ressuscitado, os anjos apareceram para elas, e Jesus, então eles vão lá, e diz o texto que Pedro entra e vê o lençol, e aí creu. Ele fala só isso, vendo, creu. Por quê? Porque o lençol que envolvia o corpo de Jesus era como um casulo. O corpo de Jesus estava embalsamado, preparado para a morte, com várias especiarias para não cheirar mal, aquela coisa toda. Então ele estava bem envolvido por aqueles lençóis. E aí quando Pedro entra e vê e crê, é porque o lençol estava como que um casulo ali, duro, e o corpo desapareceu de lá de dentro. E aí então começam as aparições, Jesus aparece, a Bíblia fala de 13 aparições de Jesus para os seus discípulos. Mas o túmulo vazio é uma prova, porque ele foi muito bem guardado, as autoridades estavam preocupadas, ali estava o túmulo sem o corpo de Jesus. Não existe uma explicação natural para isso, simplesmente aconteceu por milagre, o túmulo estava vazio. Então aí está um primeiro sinal de que aconteceu a ressurreição. E eu gosto muito dessa passagem quando fala de Pedro, que olhou para os lençóis e creu, porque viu que eles estavam ali ainda mantendo aquela forma do corpo de Jesus. Então o túmulo vazio, Em segundo lugar, as testemunhas oculares da sua ressurreição. Então você começa com as mulheres, logo depois a Bíblia fala dos discípulos, fala de Pedro, fala dos discípulos na estrada de Emaús. Aqui em Coríntios, capítulo 15, versículo 6, fala que Jesus foi visto por 500 pessoas ao mesmo tempo. Olha, diz o versículo 5. E apareceu a Cefas, apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12. Olha o versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Então seria muito difícil ser um delírio, ser uma experiência psicológica, porque eram 500 pessoas presentes quando Jesus aparece para elas. Eu entendo que essa aparição a esses 500 é quando ele foi levado para o céu, quando ele foi levado para o céu. Então ali 500 pessoas testemunharam. Vocês se lembram? Em Atos capítulo 1, Jesus sobe, os anjos vêm, falam: o que vocês estão olhando para cima? Parece que eu estou vendo o Milton aqui. Milton, quero te dar um abraço, viu, pela perda da sua irmã. Foi isso mesmo? Sua irmã faleceu de Covid? Parece que eu vi essa notícia hoje, não tenho certeza. Mas se aconteceu, quero dar um abraço para você, Milton. Que Deus te abençoe, tá? E cure a dor de vocês nessa hora, por essa perda. Muito bem, então as testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Isso é muito importante, porque essas testemunhas, além de serem testemunhas, tiveram uma transformação muito grande na sua vida. Então a gente vê Jesus tocando nessas pessoas. Um momento muito especial é na estrada de Emaús, quando ele aparece
para os seus discípulos, ele ora, celebra a ceia, e eles então voltam correndo para Jerusalém para falar que Jesus tinha aparecido. Uma outra aparição muito interessante é quando ele aparece para os discípulos e Tomé, que havia dito que, olha, só eu colocando, vocês estão falando, tudo bem que ele ressuscitou, mas se eu não colocar o dedo na ferida, né, nas suas mãos e também na sua lateral, se eu não colocar a mão ali, eu não vou crer. Olha que coisa. E Jesus aparece e vai direto a Tomé e fala, olha, eu quero que você seja crente, vem aqui e toque em mim, pode ver, sou eu, estou aqui com você. E ele cai no chão e ele adorou ao Senhor Jesus, Senhor Deus, Deus meu, e ele se prostra diante de Jesus. Estou vendo o Menes, estou vendo o Emilson aqui, a santanesa, um forte abraço para vocês, queridos. Vejam, o túmulo vazio é uma evidência jurídica, uma evidência em favor da ressurreição do Senhor Jesus. Em segundo lugar, o relato histórico das testemunhas. Vários discípulos viram, e eu acho interessante aqui em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 6, quando fala dos 500 irmãos que viram de uma só vez a Jesus Cristo ressurreto. Isso é uma forte evidência da manifestação de Jesus. Se você pegar o Novo Testamento, ele aparece 13 vezes no decorrer de 40 dias. No dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo desce e a igreja, como nós a conhecemos hoje, é fundada em Atos capítulo 2. Em terceiro lugar, uma terceira evidência é que, ao serem tomados por aquela visão da ressurreição do Senhor Jesus, estes homens, antes medrosos, antes vacilantes, antes voltando para o seu trabalho, como aconteceu com Pedro, voltou para o trabalho, foi pescar novamente, desanimado, porque realmente agora não tem mais nada a fazer, não existe mais esperança. Muito bem, nesse instante, quando eles têm um encontro com Cristo, o Cristo ressurreto, eles mudam completamente. De pessoas medrosas e dispersas, eles se transformaram em homens corajosos, pregadores, que não só enfrentaram os judeus e os tribunais, como Pedro, a gente vê logo no início, sendo levado aos tribunais por causa de Jesus, mas também depois, quando eles espalham o evangelho para toda a sua região, para o norte da África, vão para a Ásia Menor, vão para a Índia, e a gente estuda a história da peregrinação dos discípulos, dos convertidos, que levaram o evangelho a todo o Império Romano. Então é uma coisa maravilhosa ver como essas pessoas que foram tocadas pela manifestação de Jesus, agora têm a sua vida transformada e passam a pregar esse evangelho de uma forma tão poderosa. Uma quarta evidência é a origem do cristianismo. O cristianismo, ele surge através daquela pregação de Pedro em Atos capítulo 2. Muitas pessoas se convertem. A Bíblia fala que 3.000 pessoas se converteram na primeira pregação de Pedro. Ele disse, olha, Deus mandou seu Filho ao mundo, que é o Messias, esteve entre nós, aqui ele viveu, aqui ele padeceu nas mãos de pecadores, vocês o crucificaram, e vocês agora são responsáveis, não adianta vocês dizerem que não fizeram isso, vocês fizeram, vocês precisam se arrepender do que vocês fizeram, e crer, e serem batizados, e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. Logo em seguida, alguns dias depois, 5.000 pessoas se converteram. Foi naquele dia quando o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar, cada um na sua língua. Eram 16 povos presentes, etnias ali presentes em Jerusalém, e os discípulos incultos, iletrados, que não tinham conhecimento de nada, esses homens começam a falar na língua estrangeira que essas pessoas estavam ali ouvindo. E eles começaram a perguntar, mas o que é isso? O
que esses homens iletrados estão falando na nossa própria língua? O Espírito Santo permitiu que eles pregassem e eles todos entendessem na sua própria língua. Então foi a origem do cristianismo, uma origem extremamente forte, algo poderoso, que se espalhou rapidamente, muita gente creu, pessoas ficaram assustadas e começou uma perseguição aos judeus, aos cristãos, pelos judeus, depois também pelo Império Romano, uma grande perseguição, porque eles cresciam, eles se multiplicavam, eles fundavam suas igrejas, suas comunidades, e pessoas começaram a se converter. A conversão mais poderosa naquele período foi a conversão de Paulo. Paulo estava indo para Damasco para prender os cristãos e Jesus aparece na vida dele. Ele cita isso aqui no texto de 1 Coríntios. Ele fala, olha, ele apareceu a todos, a muitos, e depois, aí, no versículo 8, por fim apareceu também a mim, o principal dos pecadores. Eu, que era um perseguidor, na estrada de Damasco, tive um encontro pessoal com o Senhor Jesus, caí por terra, fiquei cego, fui para Damasco, lá eu fui batizado, recebi instruções e fui perseguido, e aí me preparei e vim pregar o Evangelho, não só em Jerusalém, como para os gentios. Foi um grande pregador, uma grande conversão ocorrida na vida de Paulo, um homem culto, educado aos pés de Gamaliel, um mestre ali de Israel. Ele era um homem conhecido, um homem respeitado, temido. No início ninguém acreditava na sua conversão, mas ele se entrega a Jesus naquele encontro que ele tem, e ele então começa a ser um grande pregador, se une a Barnabé, eles começam a pregar, depois ele vai fazer as suas viagens missionárias, as 4 viagens, leva o evangelho até Roma, leva o evangelho para a Ásia, leva o evangelho para muitas igrejas, para a Grécia, e muitas pessoas se convertem. Ele escreve muitos livros no Novo Testamento. Então é uma conversão poderosíssima, o toque do Espírito na igreja primitiva e também na vida do apóstolo Paulo. Tudo isso porque a ressurreição se transformou numa realidade quando Jesus Cristo começou a aparecer para os seus discípulos. A origem do cristianismo é extremamente forte, abalou o mundo, e nós não podemos negar isso, porque a nossa história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Tocou a história, modificou a maneira de ver o mundo. A credibilidade dos documentos que relatam sobre Jesus, ela é muito grande, porque eles foram escritos por pessoas que estavam muito próximo daqueles fatos. Então, os evangelhos, pessoas que conviveram com Jesus. Paulo, uma pessoa que era do período de Jesus, e ele então teve um encontro pessoal com Jesus. Os evangelhos foram escritos por essas pessoas, Mateus, Marcos, Lucas, João, pessoas que estavam ali próximas e conviveram com Jesus durante todo aquele período. Não há indícios de fraude, não existe nenhuma intenção de manipulação, apenas um relato cru, um relato sincero, mostrando inclusive as dificuldades, como um falou que o corpo foi roubado, e assim vai. O Evangelho relata de uma forma muito simples e muito pura aqueles fatos que ocorreram durante o período da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então a credibilidade do texto sagrado não pode ser exagerada. Mas muitos outros, como Flávio Joséfo e outros historiadores, falam sobre a realidade da vinda do Senhor Jesus. Então você tem uma evidência bíblica, mas você tem também uma evidência histórica. Tem muito chão para você acreditar que aquilo que aconteceu é verdadeiro. E é muito importante que você acredite por várias evidências. O túmulo vazio, o testemunho ocular de várias pessoas, a transformação daqueles que tiveram uma experiência com Jesus ressuscitado. Ainda a própria origem do cristianismo, uma origem revolucionária, explosiva, algo tremendo, que mexeu
e causou medo até para a religião judaica. Pessoas começaram a perseguir os cristãos e depois os próprios romanos começaram a perseguir e o cristianismo foi crescendo até no século V se tornar uma religião praticamente de todo o império. Então é impressionante o crescimento de Jesus. Quanto mais matavam, quanto mais levavam os cristãos para as arenas, quanto mais as pessoas viam o sacrifício dos cristãos pela sua fé verdadeira no Senhor Jesus, mais o povo acreditava, mais o povo se entregava ao Evangelho. E então os documentos também servem de evidência, porque foram escritos de primeira mão por pessoas que estavam ali convivendo com o Senhor Jesus, e os textos eles vêm para comprovar algo que a própria história e a própria arqueologia tem demonstrado. Então nós temos aqui a evidência do cristianismo, a ressurreição do Senhor Jesus. Como eu disse no início, não é uma prova científica, é uma prova jurídica baseada em evidências, e as evidências são muito grandes. Então, o que nós temos? Nós temos o cristianismo, fundador Cristo. Cristo morre, ressuscita ao terceiro dia e nos promete: se você crê em mim, você terá a vida eterna. Falou isso para Marta, falou isso para Maria: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a promessa de vida eterna para todo aquele que crê é real, é verdadeira. Jesus ressuscitou e ele promete para você a ressurreição. Agora nós temos outras religiões famosas também que não têm a mesma base, porque Paulo fala assim: olha, se Cristo não ressuscitou, não temos nada para falar, porque se não há ressurreição, não há salvação. A morte vai nos atingir a todos e nós vamos morrer, vamos ser enterrados, é o fim de tudo. E ele diz: não, o cristianismo crê na ressurreição. Bom, uma outra religião que nós temos é o islamismo. O islamismo, ele ocorre muito próximo do cristianismo, no ano 600, e o islamismo ele não tem também um líder ressuscitado. O líder do islamismo é Maomé. Maomé morre por causas naturais, não tem promessa de ressurreição, nega a ressurreição do Senhor Jesus. Então, lá está, em Medina, o líder do Islã, né, do islamismo, Maomé, enterrado ali em Medina. O budismo tem um filho do hinduísmo, que é Siddhartha Gautama. Ele descobre que ele pode, vamos dizer, experimentar o nirvana, quer dizer, o paraíso, uma experiência de terceira dimensão, indo para o céu, através da meditação, através do rigor, através da sua experiência com o transcendente. Muito bem, Siddhartha Gautama também morre, não se sabe onde está o corpo dele, mas também não se fala em ressurreição, e os restos mortais de Siddhartha Gautama estão lá, de alguma forma, em algum lugar na Índia, ou cremado, ninguém sabe direito. O fato é que não se fala em ressurreição no budismo. O hinduísmo prega a reencarnação, não tem um líder específico, eles só acreditam que nós estamos presos num grande círculo, onde você morre e ressuscita, não é ressuscita, você morre e reencarna. Dentro do islamismo você tem duas correntes grandes. A primeira, a reencarnação, que é o espírito do falecido que entra num corpo humano. E você tem também o ensino de que o indivíduo sai do seu corpo e entra num humano e também num animal. Pode ser um inseto, eu posso ser um ser humano hoje e me transformar numa formiga na próxima encarnação. Essa não é a visão da reencarnação, é a visão da transmigração da alma. O hinduísmo tem isso. Então, não existe ressurreição para o hinduísmo. Existe uma reencarnação ou transmigração
transmigração da alma, de um ser humano para outro ser humano, ou de um ser humano para seres humanos e animais. Então, é o ensino do islamismo. E você tem também o espiritismo. O espiritismo também não prega a ressurreição, prega a reencarnação, influenciado pelo hinduísmo, a reencarnação. Só que nós, cristãos, não cremos em reencarnação. Por quê? Porque a Bíblia fala em ressurreição. Inclusive, lá em Hebreus diz assim: porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Ele morre uma só vez, e ele tem a chance agora, hoje, de crer, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Ele precisa entregar o seu coração a Jesus, e a chance de fazer isso é nessa vida. Não vai ter uma nova, não vai ter uma próxima oportunidade, é agora. E Jesus falava sobre isso, que eles precisavam entregar a sua vida a Jesus. Quando ele fala com Nicodemos em João capítulo 3, que ele precisava nascer de novo, Nicodemos veio com uma tese reencarnacionista. Mas será que eu tenho que então entrar ou voltar para o ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Jesus falou: não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer de novo pelo Espírito. E no capítulo 3, versículo 16, ele ensina o que é isso. Ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a palavra de Jesus para Nicodemos, um adulto que precisava crer em Jesus e nascer do Espírito, deixar o Espírito Santo habitar no seu coração, receber a obra de Deus, entender o seu pecado, entender o juízo que está para vir, entender que havia perdão na pessoa do Senhor Jesus. Essa é a experiência que você e eu precisamos ter para que tenhamos parte na ressurreição. Quem é que se ressuscitará? Aquele que crê no Senhor Jesus. Foi o que ele falou para Marta: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a promessa do Senhor Jesus. É isso que nós celebramos agora no período da Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. Porque assim como ele morreu e ressuscitou, eu e você que cremos nele também morreremos e ressuscitaremos com ele. Esta é a promessa de Jesus para mim e para você. Por que nós temos que enfatizar isso? Porque todo aquele que crê em Cristo terá a vida eterna. Todo aquele que entrega seu coração a Jesus será salvo. Aquele que crê que Jesus é Senhor será salvo. Aquele que clamar pelo nome do Senhor Jesus, buscar Jesus na sua vida e transformar Jesus no seu único e suficiente Senhor e Salvador, verá a face de Deus por meio da ressurreição. Não faça da sua Páscoa um momento apenas de lembrar em coelho e chocolate. Não sou contra isso, porque o ovo é o símbolo da vida e o coelho é o símbolo da fertilidade, e que nós celebramos, o que nós celebramos na ressurreição, na Páscoa, é a vida, e tudo isso então tem a ver com a Páscoa do Senhor. É uma brincadeira, tudo bem, não tem problema, mas não podemos jamais esquecer da verdade do Senhor, dessa verdade da ressurreição, que ele veio para morrer e ressurgir dentre os mortos, para vencer o nosso maior inimigo, o maior inimigo das nossas almas, que é a morte. É o fator decisivo que nos separa definitivamente dessa oportunidade de estar com o Senhor Jesus. O que eu quero dizer para você hoje? Entregue a sua vida ao Senhor, porque aquele que morreu ressuscitou, e a Bíblia está repleta de testemunhos sobre isso. As transformações que ocorreram a partir do encontro do Senhor Jesus ressurreto, as 13 aparições relatadas no Novo Testamento, em 40 dias, e a descida do Espírito Santo, para que esse evangelho fosse pregado a toda a humanidade, todos ouvissem
que se crerem terão a vida eterna. Essa é a minha palavra para você. Agora que estamos pensando na Páscoa, não se esqueça da oportunidade que você tem de entregar a sua vida a Jesus e sair desta entrega perfeitamente em paz com relação à sua vida futura. Jesus te dá essa paz, essa certeza, essa bênção. Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma pecadores, como tem feito durante toda essa história de 2000 anos que tem sido contada. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus continue falando ao seu coração, é o que eu peço em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, que nós possamos viver na consciência de que Jesus está vivo, é o Senhor das nossas vidas, é aquele que está conosco, poderoso para nos perdoar, nos salvar e nos ressuscitar para a vida eterna. Queremos estar ao lado de Jesus. E é por isso que nós te pedimos que tu nos aceites, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos cantar o Amém tríplice para encerrar a nossa reunião de hoje. Um abraço, Milton, meu querido Milton, Alexandre, olha, Maria Celina, Neuza Palmiro, Deus abençoe vocês, gente, não posso conversar com todo mundo. Vamos cantar. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Estou vendo a Daniela. Daniela, vou fazer um convite para você. Domingo, tá? Venha na igreja com a gente. Vilmar Soares, Deus te abençoe. Multipliquem essa palavra. Multipliquem essa palavra. Compartilhem no seu Facebook, que as pessoas possam ter acesso ao ensino da Escritura. Amém? Um forte abraço para todos vocês. Deus abençoe a cada um. Menes, meu irmão, um forte abraço, queridos. Até a quinta-feira que vem.